mestrado ou doutorado. Muitas pessoas querem fazer mestrado e doutorado, mas não sabem muito bem o que é. Mas antes de chegar lá, vamos entender o processo do começo. Primeiro, nós fazemos o ensino básico, fundamental, médio, superior. Depois do superior, você pode fazer uma especialização, mestrado e doutorado. Após o mestrado, qualquer curso que você fizer é chamado de pós-graduação, porque é um curso feito após a sua graduação. Só que as pós-graduações no Brasil se subdividem em lato sensu e stricto sensu. Lato sensu, do latim, significa amplo e é formado pelas especializações de 18 meses e os MBAs, que é mais voltados para a área de negócios ou da administração. Já a pós-graduação stricto sensu quer dizer literalmente, em sentido específico, em oposição ao sentido amplo de um termo. A pós-graduação stricto sensu se divide em mestrado e doutorado. O mestrado ele pode ser acadêmico ou profissional. O doutorado também pode ser acadêmico ou profissional. A seleção do mestrado e doutorado acadêmico e profissional são as mesmas etapas. Dentro do mestrado, doutorado acadêmico e profissional vão ter as mesmas coisas, disciplinas para cursar, qualificação e defesa. Só que no mestrado acadêmico é mais voltado para questões teóricas e o profissional mais voltado para questões profissionais. Qual é a minha indicação para você? Se você quer trabalhar no mercado de trabalho e você quer fazer uma pós-graduação que seja com a maior aplicabilidade, vá para o mestrado profissional. Porém, se você quiser fazer doutorado, é importante entender que existem doutorados acadêmicos que não aceitam pessoas que fizeram mestrado profissional. E aí, se você quiser fazer um doutorado acadêmico, pode sentir essa dificuldade, visto que o doutorado profissional é muito recente no Brasil e existem poucos programas de pós-graduação, stricto sensu, doutorado profissional. Então, a indicação que eu dou para todos os meus alunos é fazer o mestrado acadêmico com uma proposta de aplicabilidade mais prática, porque você consegue se diferenciar no mercado de trabalho. Como você faz isso? Na proposta do seu pré-projeto de mestrado no processo seletivo. Falando em processo seletivo, quais são as etapas de uma seleção de mestrado e doutorado? Primeiro, entrega de documentação. Segundo, entrega do seu currículo com as comprovações do seu currículo, que serão os certificados. Você tem a etapa de prova específica. Você tem a etapa de prova de idiomas, que pode ser solicitada apenas um ano após o seu ingresso no mestrado. Isso varia de programa de pós-graduação para programa de pós-graduação. Você vai ter uma etapa que é a análise do pré-projeto, que você entrega normalmente junto com a documentação. E o período de inscrição normalmente varia de uma semana a um mês. É muito rápido. Por isso as pessoas se preparam para a seleção de mestrado e doutorado com um ano de antecedência, porque praticamente eles abrem inscrições na mesma data, no mesmo mês. Então a gente tem uma base para se preparar. Além disso, você tem uma etapa de defesa de pré-projeto e entrevista. Alguns processos seletivos podem retirar a prova específica, a prova de idiomas, podem retirar a defesa do pré-projeto, muito raro, mas normalmente o que sempre vai ter em comum em todos os processos seletivos é entrega de documentação, análise de pré-projeto, análise de currículo e defesa do pré-projeto. Tem muitas pessoas que pensam que precisam fazer uma especialização lato sensu para poder ir para o mestrado ou doutorado. Isso é mito. Eu sou formada em biomedicina, eu tenho mestrado em neurociências e doutorado em neurociências e nunca eu fiz uma especialização e esse ponto eu nunca contei no processo seletivo e isso não me impediu de passar na seleção de mestrado e doutorado. Eu só te indico a fazer uma especialização lato sensu se e somente se você não encontrar um mestrado na área, porque tem muita gente que tem uma especialização, 2, 3, 4, 5 e eu chamo isso de crescer para os lados.
E o ideal é você crescer para cima, graduação, mestrado, doutorado. Por quê? Tem muitas especializações que falam mais do mesmo da graduação. Tem gente que fala assim, vou fazer uma especialização que é para ver se eu me preparo mais para o mestrado. Ledo engano. Normalmente você está mais perdendo tempo e dinheiro do que aprendendo alguma coisa nova. A única coisa que a pessoa normalmente tem é um certificado de especialização, mas conteúdo bom na prática são raríssimas as especializações. Por isso eu venho te desencorajar a fazer uma especialização que não seja muito prática, exemplo, biomedicina estética, residência em cirurgia bucomaxilofacial, sabe, essas coisas mais hands-on, que é mais manuais, eu acho super interessante fazer. Nesse caso, até te encorajo, mas fazer especialização em práticas pedagógicas, sabe? Didática do ensino superior, eu não te aconselho fazer porque as especializações no Brasil são péssimas nesse quesito. Se você encontrar uma instituição muito boa, ainda assim fica a pergunta, por que não fazer mestrado, doutorado direto? Você não precisa, você gasta aí em média 10 a 12, 18, 20 mil reais numa especialização, sabe? Para não te preparar para o mestrado e para o doutorado. O mestrado e o doutorado é uma titulação que vai te preparar para ser docente de faculdade particular, instituto federal, universidade estadual, universidade federal, trabalhar em empresas, trabalhar com a sua especialização, caso você queira montar uma especialização que se diferencie no mercado de trabalho. É para você dar assessoria, consultoria, mentoria na sua área que você se formou, que você fez o seu mestrado, que você fez o seu doutorado. É para você, sabe, estudar de forma mais aprofundada. É para você se especializar ainda mais no assunto que você já trabalha ou que você pretende trabalhar. É uma experiência incrível. Uma pessoa sem mestrado, ela vê o mundo preto e branco. E uma pessoa com mestrado e doutorado, elas veem o mundo colorido. Depois do mestrado e doutorado, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua forma de questionar as coisas, de estudar, nunca mais serão as mesmas. E com a duração do mestrado e doutorado? O mestrado dura, em média, 2 anos. E você pode fazer no tempo mínimo de 1 ano e no tempo máximo de 3 anos. Se você tem bolsa de mestrado e você quiser passar mais 1 ano no mestrado, essa bolsa não acompanha você. Bolsa só até 2 anos. E a duração do doutorado é de, em média, 4 anos, mas você pode fazer em 2 anos ou no máximo em 5 anos. Se você tem bolsa de doutorado e você quiser prorrogar por mais 1 ano seu doutorado, a bolsa não acompanha você nesse período. Você só recebe bolsa de doutorado no máximo durante 4 anos. Quando você passa no mestrado e doutorado, você precisa cursar disciplinas obrigatórias e disciplinas eletivas. As obrigatórias, o próprio nome já diz, todo mundo tem que cumprir, todo mundo tem que cursar. Já tem um leque muito grande de disciplinas eletivas que é para você escolher o que mais tem a ver com o seu projeto. É um sonho estudar finalmente só o que você gosta, né? E além disso, você vai executar um método proposto no seu projeto de pesquisa, porque você vai começar a investigar um problema de pesquisa e você tem em mente do que acontece de fato para estar ocasionando aquele problema e como pode solucionar. Você vai para a prática para provar se a sua hipótese, se a sua intuição está certa ou não. E esse trabalho é feito sob a supervisão de um orientador. O orientador não é professor, ele não vai te ensinar a escrever introdução, escrever projeto, não. O orientador, ele vai ver sua introdução e vai dizer assim, acho que se você mudar esse parágrafo aqui vai ficar melhor. O orientador norteia o seu caminho, mas o projeto é do pesquisador. Então você precisa agir, tomar conta do seu projeto como se você fosse o pai ou a mãe do seu projeto. E você tem ali uma pessoa para te dizer se você está indo no caminho certo
ou não. Então, você não aprende a fazer pesquisa no mestrado e doutorado. Você tem que chegar no mestrado e doutorado sabendo fazer uma pesquisa. Por isso que é importante você passar por esse acompanhamento. É importante você ter uma pessoa que lhe direcione em todas essas etapas para você não chegar cru no mestrado ou no doutorado, porque você vai sofrer demais, porque você não tem professor, você só tem orientador. Após a execução do seu método, você vai colher resultados, você vai analisar esses resultados e você vai passar por uma banca de qualificação, que é uma banca composta de 3 professores para mestrado e 5 professores para o doutorado. Essa banca acontece normalmente na metade do mestrado e na metade do doutorado para você mostrar o que você está fazendo. Não precisa ter resultado pronto, é só para você mostrar o que você está fazendo, para eles dizerem assim, esse caminho é melhor, eu acho que se você fizer desse jeito aqui, vai ser mais prático para você. Então, a banca é, na verdade, um grande auxílio para o seu trabalho acadêmico. Mas, se a pessoa não quiser nada com a vida, a banca tem o poder de te reprovar na qualificação e você ser desligado do mestrado e de doutorado. Mais um motivo para você ter a sua preparação antes de chegar dentro do mestrado e doutorado. Nós falamos de bancas de professores e desses professores são compostos por 3 e 5, mestrado e doutorado, e também tem os professores suplentes que o aluno precisa chamar caso algum dos professores ali da banca faltem por algum motivo. Já a defesa no mestrado é chamada de defesa de dissertação. E a defesa do doutorado é chamada de defesa de tese. E vai ser composta também por 3 professores no mestrado e 5 professores no doutorado, além dos professores suplentes que você e seu orientador vão convidar para a sua defesa de dissertação ou tese. E aí entra a regra das 10.000 horas. Você sabia que você se torna muito bom ou muito boa em algum assunto quando você atinge 10.000 horas de estudo naquele assunto? Pois é. Então, quando você está na graduação, você está estudando sobre aquele assunto especificamente que você quer trabalhar, vai computando as horas aí. Aí você entrou no mestrado, aí você está computando horas. No doutorado, computando horas. Quando você chegar em 10.000 horas, você vai ser autoridade no assunto sobre o seu tema. E aí você vai estar aprendendo de forma específica, stricto sensu. Então, quando uma pessoa termina a graduação ou especialização, entrega um trabalho de conclusão de curso ou TCC. Quando ela está no mestrado, entrega dissertação, e quando está no doutorado, entrega uma tese. Normalmente um TCC tem que ter no mínimo 20 referências, a dissertação 40 referências e o doutorado 60 referências. Só que tem um detalhe bem específico. Para você fazer um projeto de doutorado, ele tem que ser inédito, ou seja, ninguém no mundo pode ter feito a pesquisa nas condições que você quer fazer, no local que você quer fazer e com o método que você quer fazer. Então, o mestrado serve meio que como uma preparação para você trabalhar nessa pesquisa inédita. Aqui foi um overview, uma visão geral sobre mestrado e doutorado. Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo que eu vou responder pessoalmente. Tchau, tchau!